Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 14 de abril, dia 104. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos fazer diariamente um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do santo nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações diárias. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com os irmãos, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24, 14. Antigo Testamento, Josué, capítulo 9, versículo 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial de Gigal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes são seus servos, vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Esse nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Esses odres eram novos quando nós enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e essas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós,
por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixam que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. É que foi anunciado a esses seus servos como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês. Foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com que Ai e seu rei, o mesmo que havia feito de Gibeão, tinham feito paz com os israelitas, estavam no meio deles. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui. Livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gigal, ele e todo o exército com ele, todos os valentes, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gigal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele.
tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Foi dito a Josué: os 5 reis foram achados e estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna, ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar na cidade deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué, os filhos de Israel acabaram de derrotá-lo completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores, e lançaram-nos na caverna onde se havia escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com que o rei de Maquedá, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como seu rei, e a feriu a espada. A ela e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com que seu rei, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi a Libna e a Laques. Cercou a cidade e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada. A ela e todos que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou, e a ele e o seu povo, sem deixar sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laques a Eglon, cercaram a cidade e atacaram. E no mesmo dia tomaram e feriram a espada e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Laques. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e feriram a espada, tanto seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e voltou à cidade com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebron,
com Libna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa e o Negueb, Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão, e de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou do arraial em Gigal. Novo Testamento, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de ao longe Abraão, Lázaro juntos. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, se lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para este que uma pedra de moinho fosse pendurada do seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado se o irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: Prepare o meu jantar? Apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao seu servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer.
Salmos 83, do 1 ao 18, cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativos, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçaram e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel, pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz com eles como fizestes com Midian, como fizestes com Cícera e com Jabim no ribeiro de Quisson. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faça-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fôlego devora um bosque e as chamas incendeiam os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre. Que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.